daremos início à nossa cantata de Páscoa. Nossas crianças participarão conosco. Se você tem criança de colo, nós temos um berçário ali atrás, climatizado, com toda a estrutura para acolher você e seu bebê. Pode ficar à vontade. E você que tem criança acima dos 2 aninhos, que não precisa mais de berçário, você consegue manter a ordem de seu filho e ensiná-lo a cultuar a Deus desde já. Boa noite, amados e queridos. Nos levantemos para fazer a leitura da palavra de Deus. Abramos a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Leremos do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Quem está feliz? Amém, glória a Deus. Quem creu em nossa pregação? E quem a foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele subiu o monte, sim, minha cruz ele levou, para que o meu pecado não domine sobre mim. Minha morte ele morreu, minha dor ele sofreu, oferecido para sempre, sacrifício ao Pai, ao Pai. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu subirei ao monte, sim, minha vida oferecer, como sacrifício a Ele em adoração. Minha vida em seu altar, o seu fogo queimará. Trocarei minha vida pela vida que Ele dá, que Ele dá, que Ele dá.
Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Como é difícil subir o monte, mas o Cordeiro me amou primeiro até o fim. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Cordeiro de Deus, vem e tira o meu pecado. Cordeiro de Deus, vem e tira o meu pecado. Vem e tira o meu pecado. Vem e tira o meu pecado. A igreja participou de pé. A gente vai continuar a leitura de Isaías no capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse enganado na sua boca. A igreja pode se sentar. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras
nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Boa noite, graça e a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10 ao 12. Amém? Assim diz o Senhor: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos
e pelos transgressores intercedeu. Palavra do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor comigo nessa noite. Vamos declarar que Ele ressuscitou. Amém? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado Ele é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Triste, sozinho, procuro meu mestre, pois sua tumba vazia encontrei. Já floresce o jardim que era agreste, anjos declaram que vive o teu rei. Abre teus olhos e cessa teu pranto, olha teu mestre nas nuvens subir. Cristo apagou já da morte o quebranto, deu-nos vitória com seu ressurgir. Dize-me, anjo, onde tu puseste, para que eu possa levá-lo daqui. Vive o teu Cristo na glória celeste, vede o sepulcro, não jaz mais ali. Cessa tua mágoa, desfruta a bonança, é tão preciosa a promessa que deu. Goza a alegria e renova a esperança, teu mestre é vivo, a morte venceu. Dize-me, anjo, onde posso encontrá-lo, para o seu rosto outra vez contemplar. Sempre contigo, se não desprezá-lo, vai teu bom mestre teus passos guardar. Mestre constante, prossigo na lida,
ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu, é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Nós temos uma participação super especial agora com as crianças da igreja. Queria convidá-las aqui à frente. Tu sendo Deus, se esvaziou de toda a glória, assumindo a forma de servo, se humilhou, homem se fez e obedeceu até a morte de cruz se entregou, se humilhou. A cruz não pôde te prender, a morte não pôde te deter, a pedra retirada a morte não pôde te deter, a pedra retirada foi. Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus. Se levantou Jesus. Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus. Se levantou Jesus. Vamos colocar de pé? Tu sendo Deus, se esvaziou de toda a glória, assumindo a forma de servo, se humilhou, homem se fez e obedeceu até a morte de
se entregou, se humilhou, se humilhou. A cruz não pôde te prender, a morte não pôde te deter, a pedra retirada foi. A cruz não pôde te prender, a morte não pôde te deter, a pedra retirada foi. Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus, se levantou Jesus. Só as vozes. Aleluia. Aleluia, ressuscitou Jesus, se levantou Jesus. Mais forte. Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus, se levantou Jesus. Ressuscitou Jesus. Ressuscitou Jesus, se levantou Jesus. Quero chamar os pastores da igreja aqui à frente, por favor. Todos os presbíteros, pastores comigo, por favor. Aproveitar e chamar o reverendo Silvio Lobo, por favor. Pastor Silvio Lobo, vem aqui, é uma lenda na cidade de Anápolis. Vem cá, Heve, por favor. Que alegria tê-lo aqui, viu? Pastor Silvio Lobo é tio da Raquel, muito conhecido em Anápolis, pastor por mais de 30 anos na igreja, primeira igreja presbiteriana independente de Anápolis, jubilado, uma bênção. Queridos, em Êxodo capítulo 12, é onde começa a Páscoa. O povo está vivendo 430 anos de escravidão infernal, debaixo de jugo terrível do Império Egípcio. O povo de Deus, conhecido como povo de Israel, geme. Deus já havia realizado 9 manifestações de sua ira contra o Egito, que nós conhecemos como 9 pragas. E Deus anuncia a 10ª praga e Ele diz: eu vou ferir, eu vou julgar o Egito através dos filhos mais velhos, dos seres humanos, dos animais. Resumindo, todo primogênito no Egito perecerá, inclusive primogênito do povo de Deus que não se identificar com um animal inocente, que eu vou providenciar para salvá-los. E Deus, em Êxodo capítulo 12, estabelece o padrão que o povo deveria repetir todo o ano, até o nascimento e cumprimento da obra de Jesus Cristo, a fim de que o povo nunca se esquecesse de quem eram, do quanto estavam escravizados ao DNA de Adão e Eva, sangue de serpente correndo na veia. Essa é a verdadeira escravidão humana. O problema não é exterior, o problema é interior. Jesus, Ele toca no ponto central do nosso problema, é do coração, sede das emoções, o eu mais interior de cada um de nós, de onde brotam os verdadeiros problemas que enfrentamos no dia a dia, porque é do coração que vem ofensa, ira, gritaria no lar, discórdia, assassinato, cobiça, vaidade, ego. O problema nosso é nós mesmos. Há um mal que habita em nós.
E a escravidão no Egito, no Antigo Testamento, representava historicamente, fisicamente, uma realidade espiritual muito mais profunda. E Deus, antes de providenciar o cordeiro que seria morto em lugar do povo em pecado, Ele dá algumas diretrizes. Eu quero que vocês comam a Páscoa. E Páscoa significa que Deus passa por cima dos pecados do povo. Quero que vocês comam a Páscoa bebendo e comendo ervas amargas. É para se lembrar do quanto a vida é difícil debaixo desse sol, sem a perspectiva da intervenção de Deus para lidar com nós mesmos. Quero que vocês comam ervas amargas, e ao comer, e inclusive é para dar para as crianças. Fazer cara feia, não papai, não, vai comer sim, vai tomar sim. É para vocês relembrarem o quanto a vida é difícil, o quanto o pecado mata, o quanto o pecado afasta, o quanto o pecado destrói famílias, o quanto o pecado nos destrói como indivíduos. E a gente vai reproduzir aqui simbolicamente. Isso aqui não é a ceia do Senhor. Todos podem participar, convidados, inclusive as crianças. A celebração da nossa ceia se dará no dia 15 de abril, agora no culto da colheita. Todos podem participar. A gente vai passar uma vasilhinha para todos vocês. Não bebam agora. Cada um pegue essa vasilha. À medida que os homens forem passando, cada um pegue o cálice e segure, para que todos bebamos juntos. E junto com o cálice você vai pegar um pão sem fermento, o pão asmo. Deus também diz em Êxodo capítulo 12: eu quero que vocês comam o pão asmo, o pão sem fermento. O fermento nas Escrituras simboliza o pecado que cresce, faz mal, machuca, fere a gente, fere outras pessoas próximas a nós. Porque o problema nosso não está no outro, o problema nosso, eu volto a dizer, está em nós. Todo problema no casamento, todo problema na relação com Deus, ele tem como causa primária o nosso próprio coração. E o fermento nas Escrituras que dá crescimento a uma massa, simboliza esse pecado que cresce e faz mal. E na Páscoa Deus diz: eu quero que vocês bebam e comam ervas amargas, se lembrar do quanto o pecado é ruim. Quero que vocês comam o pão sem fermento, para que vocês se lembrem do chamado de Deus para a vida de vocês. Deus está chamando vocês para uma jornada incrível. Que bonito, gente. Deus chama a mim e a você para andarmos com Ele em novidade de vida. Deus quer restaurar a nossa casa, Deus quer restaurar a nossa vida. Mas para Deus restaurar, primeiro a gente precisa ter uma consciência apurada do mal que habita em cada um de nós. Um mal terrível, que afronta em primeiríssimo lugar a um Deus perfeito, santo. E esse mal, ele se reflete nas nossas relações e na nossa vida privada. A erva amarga significa isso, e o pão sem fermento quer te chamar a dizer: chega de mim, chega dessa escravidão miserável na qual eu me encontro, sendo eu o maior inimigo de mim mesmo. Eu não quero que o fermento do pecado cresça em minha vida. O ódio, o orgulho, a avareza, a vaidade, a gritaria, a inveja, o mal que eu faço aos outros, especialmente aos que estão mais próximos de mim, o mal que eu faço a mim mesmo. Chega, Deus me chamou para andar com Ele. Deus quer me limpar, Deus quer me renovar, Deus quer me purificar, quer tratar de mim. Como é bom isso. Deus não nos deixou afundados na péssima notícia. Deus vem com as boas novas. Eu quero santificá-los, limpá-los. Fique em pé, por favor, à medida que esses homens vão passando. Pegue um cálice, por favor, um cálice e um pedacinho de pão, inclusive para os seus filhos. E eu já vou adiantar, é cálice amargo, viu? Eu pedi para quem fez, vê se você acha a erva mais amarga que tiver aí. E pode dar para a criança. Não, papai, vai beber. Porque o pecado atingiu nossos filhos. Veneno da serpente corre na veia deles. Ai deles se a graça de Deus não alcançá-los, se o amor de Cristo não renová-los. Ai deles se nós não pregarmos o Evangelho para eles e convocá-los a andarem com Jesus Cristo, aquele por meio de quem a vida verdadeira é possível a cada um de nós. Então todos convidados, homens, mulheres, membros dessa igreja, crianças, participem dessa celebração
simbólica. Na cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial, posso entrar confiantemente ante a ti. Cante. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Cante graça. Graça, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Em Êxodo 12, depois que Deus dá a ordem, comam ervas amargas, bebam ervas amargas, para relembrar do quanto o pecado é algo terrível na vida de vocês, representado pela escravidão no Egito, eu quero que vocês também comam os pães asmos, o pão que não deu tempo de crescer, que não contém o fermento, que simboliza o pecado que cresce, faz mal, nos aprisiona, nos algema. E para que vocês sejam libertos desse pecado que faz mal, que aprisiona, que algema, é para vocês pegarem um animal sem defeito. É para vocês pegarem um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Vocês podem sentar já, por favor? Pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito. No 10º dia do 1º mês, vocês vão separar esse cordeiro. E ele vai ficar sem comer, sem beber, nesse processo de ser purgado, de sofrer já no lugar de vocês, como identificação com vocês. Esse cordeiro ficará reservado até o 14º dia, 4 dias em sofrimento. No 14º dia, para você reunir toda a sua família, mulheres, crianças, todos, e comer esse cordeiro assado. Se for uma família pequena para um cordeiro, chama os vizinhos, mas é para todo mundo se identificar com esse cordeiro, e é para ser uma identificação plena. Não vão escolher a parte nobre do cordeiro, não. É para assar a cabeça e comer a cabeça, é para assar as vísceras e comer as vísceras, é para que vocês se identifiquem integralmente com esse cordeiro. O sangue, antes dele ser comido e assado por vocês, é para ser derramado numa bacia. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e é para passar em ambos os umbrais da porta de vocês. É para se identificar com esse cordeiro, comendo ele todo assado, com toda a família, não é para sobrar nada. E passarão na verga da porta. E é para comer esse cordeiro a noite toda, roupa vestida, calçado no pé, cajado na mão. É para comer às pressas, porque Deus livrará vocês. À meia-noite Deus passará em sua ira e ferirá todo o Egito com julgamento. Agora, quando Deus passar sobre Israel, a casa que tiver se identificado com um animal inocente, que morreu no lugar do pecador, nessa casa nenhum cão vai latir à noite, nenhum cão rosnará. À meia-noite Deus passa em sua ira,
fere todos os primogênitos do Egito e não sobra ninguém. Até os primogênitos dos animais são mortos. Porque o maior inimigo do homem é Deus em sua ira, que precisa vindicar o salário do pecado, que é a morte. Mas Deus concilia a necessidade de julgamento com o fato de ser um Deus de amor, com um cordeiro sem pecado inocente, que recebe a punição do pecado do mundo no lugar desses pecadores. Esse é Jesus Cristo. É por isso que quando ele realiza a última ceia, dá o cálice para os seus discípulos e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali Jesus está com os seus discípulos celebrando a Páscoa. E Páscoa, pechá, no hebraico, significa passar por cima. Deus passa para realizar o julgamento contra o pecado. Mas quando ele olha e tem sangue de animal inocente, que se identificou com o pecador nos umbrais e na verga da porta, significa que a ira de Deus foi apaziguada e que um sacrifício foi oferecido. Alguém substituiu gente que merecia morrer. E todos os anos os israelitas relembravam esse episódio da libertação no Egito, que historicamente, concretamente, geograficamente, apontava para realidades espirituais muito mais complexas e profundas que a maldição do pecado que nos aprisiona. Quando Cristo chega, a proposta de Cristo é clara: eu vim para resolver o verdadeiro problema, é lidar com o coração. Darei a vocês um novo coração. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, a garantia que ele dá àqueles que estão banhados por seu sangue é que também ressuscitarão em glória. A morte de Cristo significa que alguém assumiu o nosso lugar. A morte de Cristo significa que o inocente recebeu a maldição do pecado de gente culpada. A morte de Cristo significa que um sacrifício foi oferecido no lugar de outro. A ressurreição de Cristo, por sua vez, significa que a morte do inocente foi aceita. A ressurreição de Cristo significa também que Deus, além de aceitar a obra desse Filho, dará a todos que estão nesse Filho a mesma ressurreição que esse Filho gozou. É por isso que Paulo nos explica em 1 Coríntios capítulo 15 e em tantas de suas cartas, de que aqueles que estão em Cristo são nova criação, e não tem uma simples esperança, mas uma convicção real de que também ressuscitarão dentre os mortos para experimentar a verdadeira vida. Isso não é palavras que simbolizam uma simples esperança, é uma ação real, pelo fato de que Jesus, concretamente, historicamente, foi levantado dentre os mortos ao terceiro dia. Todos aqueles que estão cobertos pelo sangue dele em sua vida também serão levantados da morte. Essa convicção é realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte foi vencida, o inferno perdeu seu poder, o diabo já não tem mais com que acusar aqueles que foram feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Tem convicção de vida eterna, vitória sobre a morte. E é isso que nós celebramos nessa data. Comemos as ervas amargas e relembramos: o pecado faz mal demais. Você pode olhar para tua esposa, você pode olhar para o teu marido, você pode olhar para os teus filhos e dizer: olha, infelizmente vocês são aqueles que mais sentem os efeitos do pecado em minha vida. Como eu faço mal contra vocês? E como eu faço mal contra mim? E a obra do Calvário, o inocente entregue, traduz o amor imensurável de Deus para perdoar a gente que deposita nele toda a sua confiança. É por isso que a Bíblia termina no livro de Apocalipse, e eu encerro a minha rápida palavra aqui. Em Apocalipse capítulo 7, João é levado até a glória, e lá num êxtase, numa visão profunda, João vê uma multidão vestidas de branco, na presença do Cordeiro que morreu e ressuscitou. E alguém pergunta a João: quem são esses? De onde vem essa grande multidão? E João diz: eu não sei, tu sabes. E respondem para João: essa multidão de todo povo, língua, raça e nação é o povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e essa é a razão porque se acham em pé diante do trono.
Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá lembrança das coisas passadas, tudo se fará novo. Esse Cordeiro que venceu estenderá sobre esse povo que está nele, amparado por seu sangue, a sua morada, o seu tabernáculo, a sua casa. Esse povo tem guarida, esse povo tem residência, esse povo tem lugar fixo. É a eternidade. E eles adorarão a Deus pelos séculos dos séculos, vendo o Cordeiro que venceu para todo sempre. E assim termina a Escritura, com a grande promessa da ressurreição dentre os mortos, da vida eterna a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, lavados por esse sangue bendito. A Escritura termina dizendo: o pecado foi vencido, a morte perdeu seu poder, seu domínio, e há a verdadeira esperança para você que está aqui, esperança em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos e libertados de nós mesmos, do poder do pecado que tanto nos aprisiona. Vá até Ele, leve a Ele suas lágrimas, suas dores, suas necessidades, expectativas, seus desejos, sonhos. Leve a Ele e diga: Deus, purifique tudo isso. Deus, frustre sonhos que são meus, mas não são teus. Deus, quebre ilusões tolas que eu alimento e que confrontam o teu desejo para a minha vida. Deus, lava-me com a obra desse bondoso Jesus Cristo que me redimiu para todo sempre, e faça-me nascer de novo para uma viva esperança, esperança de vida eterna. Deus, toca a minha vida e trata de mim. Preciso de Ti. A promessa de Jesus Cristo é que todo aquele que vai até Ele, todo aquele que o deseja, todo aquele que bate, todo aquele que busca, todo aquele que pede, será encontrado, será amparado, será transformado. Essa é a promessa para a sua vida.